Bom dia, Dom Fernando. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. Muito bom dia, meus amados filhos e filhas, ouvintes de nossa querida Rádio Olinda. Hoje, a igreja faz memória de São Roque Gonzales, Santo Afonso Rodrigues e São João del Castillo, presbíteros e mártires. Roque Gonzales da Santa Cruz nasceu em 1576, na cidade de Assunção, no Paraguai. Era já sacerdote quando entrou na Companhia de Jesus em 1609. E durante quase 20 anos procurou civilizar os índios que habitavam nas florestas daquelas regiões, agrupando-os nas reduções e instruindo-os na fé, nos costumes cristãos. Foi morto traiçoeiramente pela fé a 15 de novembro de 1628, juntamente com Afonso Rodrigues, espanhol. 2 dias mais tarde, em outra redução, sofreu cruel martírio João del Castillo, também espanhol, que tinha sido ardente defensor dos índios contra os seus opressores. Estes 3 sacerdotes jesuítas, martirizados na região do Rio da Prata, foram canonizados pelo Papa João Paulo II em 1988. E nós temos aqui uma mensagem, um texto bonito de São Roque Gonzales, que vale a pena nós escutarmos com atenção. Voltando pouco depois para lá, encontrei um local onde podia ficar, uma pequena choupana perto do rio. E passando algum tempo, ofereceram-me uma palhoça maior. 2 meses mais tarde, o padre reitor enviou o padre Diogo de Boroa. Este chegou finalmente na segunda-feira de Pentecostes. Com muita consolação, considerávamos como o amor de Deus nos juntava àquelas terras tão longínquas. Dividimos entre nós o limitado espaço da nossa morada, com um tabique feito de canas. Ao lado, tínhamos uma capela, pouco maior que o próprio altar em que celebrávamos a missa. Por eficácia deste supremo e divino sacrifício em que Cristo se ofereceu ao Pai na cruz, começou ele a triunfar ali, pois os demônios que antes costumavam aparecer a estes índios não se atreveram a aparecer mais, como testemunhou alguns deles. Resolvemos continuar na mesma palhoça, embora tudo nos falasse. O frio era tanto que nos custava adormecer. O alimento também não era melhor. Milho ou farinha de mandioca, que é a comida dos índios, e porque começamos a buscar pelos bosques umas ervas de que se alimentavam os papagaios, com este apelídio nos chamavam. Prosseguindo as coisas deste modo, o temendo os demônios que a companhia de Jesus entrasse nestas regiões, eles perderiam em breve o que por tanto tempo tinham possuído. Começaram a espalhar por todo o Panamá que nós éramos espiões e falsos sacerdotes e que trazíamos a morte em nossos livros e imagens. Divulgou-se isto a tal ponto que, estando o padre Boroa
a explicar aos índios os mistérios da nossa fé, eles temiam aproximar-se das sagradas imagens, com receio de algum contágio mortífero. Mas estas ideias foram se desfazendo pouco a pouco, sobretudo quando viram com os próprios olhos que os nossos eram para eles, como verdadeiros pais, dando-lhes de bom grado quanto tinham em casa e assistindo nos seus trabalhos e enfermidades, de dia e de noite, auxiliando-os não só em proveito das suas almas, o que é certamente mais importante, mas também dos seus corpos. E assim, quando vimos consolidar-se o amor dos índios para conosco, pensamos em construir uma igreja que, embora pequena e modesta e coberta com palha, apareceu a esta gente miserável como um palácio real, e ficam atônitos quando levantam os olhos para o teto. Ambos tivemos de trabalhar com barro para fazer o reboco e para ensinar os indígenas a fazer tijolo. Deste modo, conseguimos ter a igreja pronta para o dia de Santo Inácio, do ano de 1615. Neste dia, celebramos lá a primeira missa e renovamos os nossos votos. Houve ainda outros ritos festivos, quando era possível, segundo a pobreza do lugar. Também quisemos organizar umas danças, mas estes rapazes são tão rudes que não conseguiram aprendê-las. Levantamos depois uma torre de madeira e pusemos nela um sino que a todos encheu de admiração, pois nunca tinham visto nem ouvido semelhante coisa. Também foi ocasião de grande devoção uma cruz que os próprios indígenas levantaram, tendo-lhes nós explicado por que razão os cristãos adoram a cruz. Eles se ajoelharam conosco para adorá-la. Desconhecida até agora nestas terras, espero em nosso Senhor que esta cruz seja o princípio para se levantarem muitas outras. E vamos concluir invocando a proteção destes santos. Senhor, que a vossa palavra cresça nas terras onde os vossos mártires a semearam e seja multiplicada em frutos de justiça e de paz. Desejo a vocês todos um dia feliz, um final de semana muito bom, e na próxima segunda-feira, se Deus quiser, voltaremos a nos encontrar. Sobre todos e todas, venham as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olinda, a Rádio da Fama.